Olha esse meme, esses 4 mapas estão em todo lugar. Fios do Twitter, panfletos no campus, cartazes de protesto até mesmo na grande mídia, e a mensagem é sempre a mesma. Aqui está a prova de que Israel roubou a Palestina, com o tempo mais branco, menos verde, espalhando-se como um vírus. Caso encerrado. Não é tão simples. Esses mapas resumem um dos conflitos mais complexos do mundo a um simples golpe imobiliário de antes e depois. Eles ignoram ofertas de paz, tratados, política interna e que Palestina teve significados diferentes em épocas distintas. Mas o verdadeiro problema é mais profundo. Mapas reescrevem a história ao alterar definições, rotular regiões inteiras de forma equivocada e usar truques visuais para promover narrativas falsas. A questão principal não é só se esses mapas são precisos. É o que esses mapas estão realmente mostrando e que parte crucial da história eles estão apagando. Ao ampliar a visão, percebe-se que esses mapas não mostram a verdadeira história. O primeiro mapa parece simples à primeira vista. Quase toda a terra era palestina, exceto por poucos pontos brancos onde moravam judeus. Mas o mapa não está mostrando o que você pensa que está mostrando. As áreas brancas são onde os judeus viviam, mas as áreas verdes não são onde os árabes viviam. O verde só mostra todo o resto, todos os lugares onde os judeus não viviam. Isso inclui enormes áreas de deserto vazio e encostas desabitadas. Em outras palavras, o mapa silenciosamente pega toda a terra que não é judaica e a rotula como Palestina, o que é um salto lógico enorme. É como dizer que um cachorro quente ou tem ketchup ou não tem. Seria absurdo pensar que todo cachorro quente sem ketchup tem que ter mostarda. Esse mapa está cometendo exatamente esse erro. Se a terra não é judaica, deve ser palestina. Como esse mapa deveria ser, afinal? Depende. Se estamos falando de soberania, então, em 1947 não faz sentido chamar nenhuma dessas terras de terra judaica ou terra palestina. Era todo o território sob mandato britânico, administrado pelo Império Britânico. Antes foi governado por séculos pelo Império Otomano. Sim, os britânicos chamavam essa área de Palestina. Mas isso é bem diferente de chamar de território palestino como conhecemos hoje. Em 1947 havia cerca de 630 mil judeus e 1.180.000 muçulmanos vivendo na Palestina sob mandato britânico, sob domínio britânico. Nenhuma dessas áreas era governada por judeus ou árabes. A autodeterminação ainda era um sonho para ambos. Isso considerando soberania. E se falarmos das populações de fato, quem morava onde? Judeus realmente possuíam terras em áreas que correspondem aproximadamente às áreas brancas no mapa número 1. Mas isso não quer dizer que todo o resto pertencia aos árabes. Em 1945, mais de 40% das terras não tinham proprietário e não eram cultivadas. Chamar toda essa terra desabitada de território palestino é tão enganoso quanto chamá-la de território judeu. Só porque um cachorro-quente não tem ketchup, não quer dizer que tem mostarda. Então aqui está o meme original, e aqui está como ele fica se mostrar a soberania real. Quando você vê a imagem real, toda a base do meme começa a rachar. Mas é no segundo mapa que tudo realmente desmorona. Este é um mapa de algo que nunca existiu. Era apenas uma proposta, a tentativa das Nações Unidas de criar 2 novos estados a partir do mandato britânico. Um estado judeu e outro árabe, com Jerusalém sob governo internacional. Essas fronteiras não foram traçadas aleatoriamente. O Comitê Especial da ONU para a Palestina analisou a demografia, posse de terras e concentrações populacionais judaicas e árabes já existentes. Foi uma tentativa diplomática de criar 2 estados, não de dividir um já existente. O meme omite que a maioria dos líderes judeus aceitou o plano, mas a maioria dos líderes árabes não ficou tão entusiasmada. A guerra começou quase imediatamente. Por isso esse mapa nunca existiu de fato. Não é a segunda etapa de uma linha do tempo em que a Palestina vai diminuindo. É o estágio 0 de uma tentativa de solução de 2 estados que fracassou antes mesmo de começar. Vamos atualizar o mapa 2. Se tratamos de propriedade privada de terras, não há diferença entre o mapa 1 e o 2, tornando a comparação inútil. Se mostramos soberania, algo importante ocorre aqui. Após intenso debate, líderes judeus aceitaram a partilha e fundaram o Estado de Israel. Quando o mandato britânico terminou, à meia-noite de 15 de maio de 1948, toda essa terra virou território do novo Estado de Israel. A maioria dos líderes palestinos rejeitou o plano e não declarou Estado próprio. Essas áreas não viraram um Estado palestino, mas também não pertenciam mais ao território britânico. Então, tecnicamente, isso se tornou um território sem soberania definida.
Exércitos árabes de países vizinhos avançaram quando a guerra começou. As pessoas veem poeira. Eu vejo impérios. Esta é a própria terra resgatada do Monte do Templo, pisada por babilônios e romanos, resgatada, peneirada e oficialmente certificada. 3.000 anos de legado agora são seus. Não apenas estude a história, vista, clique no link para garantir sua parte de Jerusalém. A maior parte do mundo não esperava que Israel sobrevivesse diante de 5 de seus vizinhos. O país perdeu 1% de sua população ao se defender. Mas no final surpreendeu a todos e venceu. Quando os combates pararam em 1949 e as linhas de armistício foram traçadas, Israel controlava toda a parte branca do mapa número 3. Mas e a parte verde? O meme a rotula como Terra Palestina. Após os combates, ela não ficou sob controle palestino. Esta área era controlada pela Jordânia e aquela pelo Egito. Por 18 anos, esses territórios foram controlados pela Jordânia e Egito, que não os entregaram aos líderes palestinos nem criaram um Estado palestino. Na Cisjordânia, a Jordânia anexou o território diretamente em 1950, algo que quase nenhum país no mundo reconheceu. Eles deram cidadania jordaniana aos árabes locais, mas a retiraram décadas depois. Destruíram dezenas de sinagogas e expulsaram comunidades judaicas, algumas das quais estavam ali havia séculos. Enquanto isso, o Egito realmente estabeleceu um governo palestino simbólico em Gaza, mas ele não tinha poder soberano real. O território seguiu sob domínio militar egípcio. Durante todo o período do Mapa 3, não houve soberania palestina. Chamar a área verde de Terra Palestina é mais que errado, é uma mentira. As áreas neste mapa eram controladas por Israel, Jordânia e Egito. Agora, antes de chegarmos ao mapa número 4, temos um curioso mistério para resolver. Porque esse meme tem um enorme intervalo de 1967 a 2005. Isso não é um erro. Veja, 1967 foi o ano da Guerra dos 6 Dias entre Israel de um lado e Egito, Jordânia e Síria do outro. Após os combates, Israel controlava a Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental, Península do Sinai e Colinas de Golã. Ou seja, o mapa mudou de novo de forma dramática. Mas aqui está o que o meme não quer que você saiba. Logo após a guerra, Israel ofereceu devolver quase todas as terras capturadas em troca de paz. A Liga Árabe rejeitou essa oferta na cúpula da Liga Árabe, conhecida pelos infames 3 nãos. Sem paz com Israel, sem negociações com Israel, sem reconhecimento de Israel. O mapa ficou assim até 1978, quando Israel e Egito assinaram os acordos de Camp David, e Israel devolveu toda a península do Sinai em troca da paz. Depois, nos anos 1990, vieram os Acordos de Oslo, o primeiro acordo real entre Israel e os próprios palestinos. Segundo os acordos, Israel transferiu o controle de partes da Cisjordânia e Gaza para a nova autoridade palestina. É nesse ponto que ocorre a maior mudança no mapa. Pela primeira vez na história moderna, os palestinos tiveram autoridade real de autogoverno. Algo que a versão resumida do meme ignora totalmente. Em 2005, Israel foi ainda mais longe. Israel retirou todos os civis israelenses e retirou todos os soldados israelenses de Gaza, dando à autoridade palestina controle total do território, resultando no mapa número 4. Veja, há um motivo para o mapa número 4 iniciar apenas em 2005. Assim, o meme poderia pular tudo isso. O período de 1967 a 2005 mostra um quadro muito diferente, não de uma Palestina encolhendo, mas de um Israel encolhendo, e o nascimento da soberania palestina. As áreas verdes do mapa resultam de acordos negociados entre líderes israelenses e palestinos, não são aleatórias. Ambos os lados concordaram que as fronteiras seriam temporárias, parte de um processo em etapas que deveria levar a um acordo de paz final. Este mapa tem outro problema. Lembra como o mapa número 1 considerava toda a área sem judeus como terra palestina? Bem, o mapa número 4 faz a mesma coisa, só que ao contrário. Ele assume que toda a área que os palestinos não controlam é Israel. Mas grandes áreas brancas da Cisjordânia não são bairros, cidades ou assentamentos israelenses. São colinas desabitadas, desertos, áreas rochosas, reservas naturais e zonas de segurança que ambos os lados concordaram manter sob administração israelense temporária enquanto durassem as negociações sobre o status final. Essas não são fronteiras permanentes. A terra não foi anexada a Israel.
Essas áreas são disputadas e, segundo propostas sérias de paz, a maior parte deve integrar um futuro Estado palestino. Se o mapa era temporário, por que esses pontos verdes não cresceram nas décadas seguintes? Ambos os lados enfrentaram partes de suas populações muito céticas quanto à paz. Pessoas que achavam impossível dois estados viverem em paz lado a lado. Entre os israelenses, parte da população defendia que o território continuasse sob controle de Israel. Israel autorizou que colonos israelenses desenvolvessem áreas da Cisjordânia, criando novas comunidades. Esta é uma questão controversa do conflito que precisaria ser resolvida em qualquer acordo de paz final. Milícias palestinas ganharam força e aumentaram ataques terroristas a civis israelenses. Ações das facções mais extremas apenas confirmavam os piores temores do outro lado. Então veio 2007, quando tudo mudou novamente. No ano anterior à vitória do Hamas nas eleições parlamentares, as tensões aumentaram entre Hamas e Fatah, o outro partido dominante na autoridade palestina. Um ano depois, o Hamas deu um golpe em Gaza, jogou membros do Fatah dos telhados, arrastou chefes de polícia pelas ruas, executou rivais e assumiu o controle total da faixa. A partir daí, Gaza deixou de ser governada pela autoridade palestina. Ficou sob o controle do Hamas, organização extremista que, em sua fundação, prometeu destruir Israel. Grupo que atacou civis, reprimiu dissidentes e puniu duramente palestinos que se opuseram a eles. Se quisermos um mapa fiel da região após 2007, Gaza não deveria ter a mesma cor da Cisjordânia. Não integra um governo palestino unificado. É controlada por uma facção islamista armada que tomou o poder à força, oprime seu próprio povo e governa sem eleições desde então. O que significa que o mapa real, pelo menos até 7 de outubro de 2023 e a guerra que se seguiu, deveria na verdade ser assim. Israel em uma cor, áreas da Cisjordânia administradas pela autoridade palestina em outra. Áreas da Cisjordânia sob controle temporário de Israel, aguardando acordo final em outra cor. E Gaza controlada pelo Hamas em sua própria cor. O meme original não mostra 4 cores, apenas 2. E isso nos leva à última grande falha. Em todos os 4 mapas, o meme usa o mesmo tom de verde para sugerir uma única categoria contínua. Mas o significado do verde muda toda vez. No mapa número 1, o verde representa todos os lugares onde os judeus não viviam, incluindo desertos vazios. No mapa 2, o verde indica um Estado árabe proposto que não foi criado. No mapa 3, o verde mostra terras controladas por Jordânia e Egito, não pelos palestinos. No mapa 4, o verde mostra as áreas realmente controladas pelos palestinos. 4 conceitos completamente diferentes apresentados como se fossem uma única história contínua e linear. Isso é uma falácia lógica chamada falsa equivalência. O meme usa a cor verde do mesmo jeito que um mágico usa um baralho, distraindo você do fato de que o que está vendo continua mudando, mesmo que tudo pareça ser a mesma coisa. Então vamos alinhar os mapas reais, aqueles que refletem com precisão a soberania na região. 1947. Toda a área está sob controle britânico. Não existe um Israel soberano nem um Estado palestino soberano. De 1949 a 1967, Gaza está sob controle do Egito e a Cisjordânia está sob controle da Jordânia. Não há Estado palestino soberano. 1967, Israel conquista mais território durante a Guerra dos 6 Dias. 1978, Israel devolve o Sinai ao Egito. Após os acordos de Oslo nos anos 90 a Israel, a autoridade palestina e áreas sob controle temporário de Israel até que haja uma paz final negociada. 2005, Israel se retira completamente de Gaza. 2007, Hamas toma o controle de Gaza. Lado a lado, a sequência real difere totalmente do meme, pois ele não foi feito para informar. Ele foi feito para contar uma história emocional simples. Uma em que a terra palestina só diminui e a presença judaica só aumenta. E veja, há algo de verdadeiro nesse meme da Palestina encolhendo. No último século, os palestinos tiveram cada vez menos acesso à região como espaço para sua cultura e identidade prosperarem como maioria. Essa posição poderosa de maioria na região mudou quando a minoria judaica dessa terra se uniu aos judeus da diáspora para estabelecer um Estado-nação próprio, a fim de proteger e celebrar a cultura e a identidade judaicas. Mas, sem um Estado palestino semelhante, a capacidade de proteger e celebrar a cultura palestina tem sido sufocada década após década.
Podemos discutir por que um Estado palestino nunca foi criado, mas não quero ignorar que, para muitos palestinos, esse meme reflete o sentimento de que suas aspirações por autodeterminação estão diminuindo. É fato que israelenses e palestinos têm laços legítimos com a terra e direito à autodeterminação. O meme da Palestina encolhendo deturpa a história e apaga o contexto. Como quase toda propaganda, isso aprofunda divisões e alimenta conflitos, o que não ajuda ninguém a se aproximar da paz. Uma abordagem mais honesta e esperançosa é reconhecer as histórias de ambos os povos e entender que o único caminho possível é baseado no reconhecimento mútuo, não em memes enganosos.